Karma é um termo originado nas religiões budista, hinduísta e jainista, adotado posteriormente pelo espiritismo. A lei do karma acredita que todo o universo está interligado e, por esse motivo, todas as ações realizadas retornarão de forma benéfica ou maléfica para quem as fez. Originalmente, a palavra karma significava força ou movimento. Que coincidência! Porque a força da lei americana está agindo como um karma. Ela está fazendo com o Xandão o que ele fez com muita gente. E agora, os blogueiros do UOL estão revoltadinhos. Mais um dia, mais um balde de areia movediça na poça em que Xandão vai ficando cada vez mais atolado. Mais um balde não, hoje foram 2. Para começar, lembra da Flávia Magalhães? Aquela brasileira naturalizada americana que mora na Flórida há 22 anos. Então, como todo mundo sabe, ela teve seu perfil no X censurado e recebeu voz de prisão do Xandemar. Tudo porque ele não gostou das opiniões dela, uma cidadã americana em solo americano. Pois então, o advogado da Flávia, Paulo Faria, denunciou a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o ministro do Soviético Tribunal Federal, por ter mandado prender uma cidadã norte-americana. Na petição, Paulo Faria requer a aplicação da Lei Magnitsky, que permite sanções contra indivíduos que violam direitos humanos de cidadãos dos Estados Unidos. O advogado argumenta que a ordem de prisão afronta princípios jurídicos brasileiros e internacionais e que o caso configura abuso de autoridade e violação de garantias constitucionais. Além disso, e mais grave, a decisão viola a Constituição dos Estados Unidos. A primeira emenda protege a liberdade de expressão, direito exercido por Flávia ao publicar seu conteúdo nos Estados Unidos. Já a 14ª emenda resguarda cidadãos norte-americanos contra ações ilegais de governos estrangeiros. A censura e a prisão arbitrária ferem diretamente essas proteções legais. Xandemar está descobrindo que existe sim uma jurisdição acima do STF. Como se não bastasse essa sarna para ele se coçar, o caso da Rumble e da Trump Media contra Chanticleer também tem uma novidade ruim. A ação foi colocada sob sigilo, impedindo que a transcrição das audiências seja divulgada. O caso ainda revela uma coincidência de argumentos usados tanto nos documentos judiciais como no discurso adotado pelo governo americano. Outra coisa interessante. O caso foi atribuído à juíza Charlene Edwards Honeywell, nomeada por Obama em 2009. Só que o caso foi transferido para a juíza Mary Scriven, nomeada por George W. Bush. A decisão de transferir o caso foi da própria Honeywell, que, por ter uma posição sênior, tem esse direito. Só que o motivo não foi revelado. E aí, como todo mundo soube, no dia seguinte à transferência do caso, uma audiência sigilosa foi realizada e a nova juíza declarou as medidas de chandelmo ilegais nos Estados Unidos e disse que as plataformas não precisavam cumpri-las. Quem está arrancando as calcinhas pelo pescoço de raiva são os 3 patetas da UOL, sigla para a União dos Obcecados com Lula. Veja que lindo os jornalistas perdendo a calma e passando o mesmo apuro que as vítimas dos inquéritos infinitos passam aqui. Essa reportagem do Jamil Chad que fala sobre esse caso envolvendo Alexandre de Moraes, que tem sigilo, troca de juíza e inspiração na Casa Branca. Assunto também importante que tem a ver com os Estados Unidos e tem a ver com a justiça também. Essa ação judicial nos Estados Unidos da plataforma Rumble e da Trump Media contra o ministro Alexandre de Moraes foi colocada sob sigilo. O processo foi apresentado no dia 18 de fevereiro, em uma corte da Flórida, no mesmo dia em que Jair Bolsonaro foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República na investigação sobre o golpe. Inicialmente, o caso foi atribuído para uma juíza nomeada por Barack Obama em 2009, mas alguns dias depois ele foi transferido para uma juíza de uma corte inferior nomeada por George W. Bush. A nova juíza permitiu que o processo fosse mantido, mesmo citando o fato de que a denúncia mostrava falhas e a falta de documentação. Mas a audiência e a transcrição foram colocadas sob sigilo por tempo indeterminado. Estranho, né, Josias? Quer dizer, não sei se é estranho. Essa articulação ali mostrando, quer dizer, eles estão relacionando uma coisa a outra mesmo, é isso?
É isso, e tudo é estranho nesse caso, Fabiola. Você ficou hesitando, mas a palavra estranho é a mais adequada para definir o que está acontecendo aí nesse processo, né? Processo aberto na Flórida contra medidas adotadas pelo Alexandre de Moraes no Brasil, como se o juiz brasileiro estivesse interferindo na rotina dos Estados Unidos. As decisões do Alexandre de Moraes, elas se destinam a regulamentar a atuação ou trazer para dentro da legislação brasileira a atuação de empresas americanas que estão aqui fazendo negócio, faturando, sem ter nem representante. Essa plataforma Rumble, por exemplo, não tem representante no Brasil. E o que fez o Alexandre de Moraes foi exigir que ele tivesse um representante, inclusive para receber as intimações das ordens judiciais, né? E agora nós estamos diante de um supremo paradoxo, porque a acusação feita ao Alexandre de Moraes nesse processo é de que ele atua como um censor. Então está censurando usuários das plataformas dessa Rumble, e uma empresa de mídia pertencente ao Donald Trump se associou à Rumble nesse processo, e a acusação é de censura. Aí eles colocam sob sigilo o processo. Então eles acusam o Alexandre de Moraes de censura, e o nosso companheiro, o Jamil Chad, foi lá para tentar obter a cópia dos autos, né, para fazer uma reportagem, e aí descobriu que está sob sigilo. Então é muito paradoxal isso, né? Acusam o Alexandre de Moraes de censura, e a meu juízo até o Alexandre de Moraes já deveria ter levado à vitrine as suas decisões, que ficam permitindo que o Alan dos Santos, por exemplo, que foi sancionado pelo Alexandre de Moraes, tudo isso aqui gira em torno de medidas de decisões do Alexandre de Moraes relacionadas ao Alan dos Santos. Pediu para retirar perfis do Alan dos Santos, desse Rumble e de outras plataformas, não foi obedecido e adotou providências judiciais, né? Então o Alexandre de Moraes devia já ter divulgado as suas decisões, é o que motivou essas decisões, mas aqui estamos diante de um paradoxo. Acusam a justiça brasileira de censura e lá impõe sigilo ao processo. Por quê? Então parece de fato um grande paradoxo, e como disse Fabiola no início, é tudo muito esquisito, né? E parece muito articulado, porque agora o Congresso dos Estados Unidos está se equipando para aprovar, e parece que vai ser aprovado, porque o Trump é majoritário, embora a maioria seja pequena, ele tem maioria no legislativo americano, e tudo indica que vão aprovar aquela proposta que já passou por um comitê lá que se equipara à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aqui no Brasil. Tudo indica que a Câmara e o Senado dos Estados Unidos vão aprovar aquela proposta que proíbe o Alexandre de Moraes, sem fazer menção ao nome dele, de entrar nos Estados Unidos, né? Então, aparentemente, há uma grande coordenação e é tudo muito esquisito. O UOL reclamando que o processo de sua xandidade nos Estados Unidos está em sigilo. Eu não consigo nem expressar como é possível alguém ser tão cara de pau. O mundo é mesmo uma roda gigante de ironia. Que absurdo os Estados Unidos colocarem um processo sob sigilo, né? Isso é coisa de republiqueta de bananas do terceiro mundo. Engraçado, eu nunca vi essa turma revoltada com processos sob sigilo aqui no Brasil. E olha que tivemos dezenas. O Xandoca manda prender gente e mantém um sigilo tão forte que a pessoa não sabe nem por qual crime ela está sendo acusada para poder se defender. E agora acham ruim o sigilo no processo contra ele. O primeiro processo em anos em que ele é uma das partes e não pode julgar. Os militantes da UOL acham esquisito o sigilo só para o Xandele, porque para os brasileiros comuns, aí pode. Esquisito. Esquisito esse indivíduo aí não questionar quando o Xandildo faz o mesmo aqui no Brasil. Parece que os comentaristas do UOL não contavam com a lei do retorno. Quem com o sigilo fere, com o sigilo será ferido. E aí, esquerda, qual é a sensação de estar com o seu pescoço sob uma espada jurídica? Deve ser muito indigesto provar o seu próprio veneno, né? Aliás, o Xandão já tirou o sigilo do vídeo do bate-boca entre o filho dele e um casal no aeroporto de Roma? Fato amplamente divulgado pela imprensa. Por que não podemos ter acesso? Pois é, né? Sigilo. Eu quase fiquei com dó. O pobre do Josias não sabia nem como defender o que estava dizendo. Também é engraçado ver esses caras mais perdidos que cego em tiroteio. Aqui no Brasil, os jornalistas do UOL estão acostumados a ter acesso aos processos antes dos acusados, mas nos Estados Unidos as coisas são diferentes. Agora estão comendo o pão que o diabo Xandão amassou. Nossa, que coisa, né? Eles não têm fontes na corte americana para poder saber o que está acontecendo.
Mas isso não impede que eles tentem desinformar o público deles. A blogueira, por exemplo, distorce e mente descaradamente sobre o ocorrido com o processo. A juíza inicial pediu para sair do caso, não foi retirada. A decisão proferida pela outra juíza não indicava falta de provas, mas falta de necessidade para a ação, pois nos Estados Unidos o Xandoca não pode dar ordens. O que os blogueiros do UOL precisavam questionar é como o Xander Clayson meteu tantos dos seus processos irregulares e ilegais sem a necessidade do devido processo legal. Por que essa coincidência incrível que só pessoas de direita são censuradas, presas, acusadas de espalhar fake news? Nunca nenhum petista mentiu? Eu já vi vários, inclusive na Globo News e no próprio UOL. Para eles, não é estranho o Palocci e o Sérgio Cabral soltos e com processos anulados? Não é estranho o Xandão mandar usar a criatividade? Não é estranho querer apreender passaporte de parlamentar eleito? Não é estranho processos contra Michele Bolsonaro justo quando a Janja está em queda de popularidade? Para eles isso tudo é normal. E esse papo de que as empresas têm que ter representante no Brasil é pura mentira. Nada consta sobre isso no Marco Civil da internet. Eu quero ver o Xandão bloquear o OnlyFans, ou o Xvideos, ou o Tinder, que também não tem representante no Brasil. Vamos lá! O todo-poderoso Xandevaldo está descobrindo que tem gente mais poderosa que ele, e todas as ratazanas que se escondiam e se alimentavam sob a capa dele, como o pessoal da Globo e do UOL, estão nocauteados, perdidos, zuretas, ao jogarem num campo onde eles não ditam as regras. Bem feito! Aprendam a lição, blogueiros do UOL. Esse sigilo da corte americana que vocês chamam de esquisito, na verdade tem outro nome. Karma. Com essa peruca, ninguém vai me reconhecer. É só eu dar uma ajeitadinha aqui no cabelo e pronto. Agora ficou legal, fiquei igual Trump. Com esse disfarce do Trump, eu tenho certeza que entro nos Estados Unidos. Agora eu quero ver se com esse cabelo do Trump eu não consigo entrar nos Estados Unidos. Com esse cabelo eu consigo entrar em qualquer país do mundo. Meu nome é Trump de Moraes. Eu só quero fazer uma visitinha rápida e vou embora. Vocês vão se arrepender. Isso é um absurdo. Me soltem agora ou eu prendo todos vocês. Eu sou o Xandão, o Todo-Poderoso. Eu exijo ser solto imediatamente. Eu acho que vocês não estão me reconhecendo. Covardes. Me soltem seus merdas. Eu só vou no banheiro soltar um barro e já volto. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.